Livro do Êxodo, capítulo 14, versículo 15, está escrito assim: Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. A palavra do Senhor, no capítulo 14 do Êxodo, nos conta sobre a saída do povo hebreu, aonde, se nós fizermos uma rápida análise, a gente percebe que o povo, ao sair do Egito, contava-se com 600 mil homens, fora mulheres e crianças, totalizando 2 milhões de pessoas. Mas é interessante notarmos o cuidado de Deus em todo o percurso do povo hebreu. Ao sair do Egito, Deus dá uma diretiva ao seu povo, e o povo hebreu não vai percorrer a estrada dos filisteus. A estrada dos filisteus era uma estrada bem fortificada, que lá na frente eles dariam de cara com o exército em prontidão, os soldados egípcios. Mas Deus já conhecia o ânimo do seu povo, então Deus dá uma diretiva ao seu povo para percorrer o caminho do deserto. Mas não havia lógica alguma para o povo hebreu percorrer este caminho. Por quê? Porque é um caminho estreito que lá na frente desembocaria no Mar Vermelho, conhecido também como Mar de Juncos. Então, não havia lógica. Talvez, quem sabe, Faraó pensou, olha, eles vão por essa estrada. De um lado tem montanha, do outro também tem montanha. E na frente eles vão se deparar com o Mar Vermelho. Não há lógica percorrer este caminho. Mas o detalhe é, o povo hebreu estava sobre a direção de Deus. Aí entra um questionamento. O texto do capítulo 14, nos versículos anteriores, a Bíblia diz que Deus endurece o coração de Faraó, fazendo com que venha perseguir o seu povo com os seus cavalos e os seus cavaleiros. Então a pergunta que fica é a seguinte: por que é que Deus permite que o seu povo seja perseguido? Lembre-se, não é o fato de estarmos sobre a direção de Deus, de que estamos isento de passar por perseguição. Há um propósito de Deus em cada detalhe, em cada trajeto da nossa existência. Então esse texto vai nos encantando. Observe que não havia lógica alguma, porque só haviam 3 alternativas para o povo hebreu. Primeiro, o mar. Segundo, as montanhas. E atrás, Faraó. Literalmente, o povo estava em um beco sem saída. Não havia uma válvula de escape, não havia uma saída emergencial. Então isso vai encantando demais o meu coração. Só haviam 2 estradas que o povo hebreu poderia percorrer. A primeira era um atalho que ia do norte do Egito ao sul de Canaã, que poderia ser feito de 4 a 5 dias. A segunda foi a que o povo hebreu percorreu, foi o caminho do deserto. Aí, olhando para o texto, nós iremos perceber que o povo hebreu estava murmurando. Começaram a falar: será que não havia sepulcro suficiente no Egito? Porque Deus nos tirou de lá para morrer no deserto? Aí Moisés começa a falar. Moisés diz assim: não temais, aquietai-vos. Mas aí no cenário dessa história, o Todo-Poderoso começa a falar. Deus diz a Moisés assim: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Eles estavam literalmente em um beco sem saída. Na frente, o Mar Vermelho. Dos lados, as montanhas. E atrás, Faraó. Agora, o que devemos fazer quando estamos em um beco sem saída? Qual deve ser a nossa atitude quando estamos em um beco sem saída? Aí o texto vai nos dizer. No versículo 15 está a primeira coisa que nós devemos fazer. Quando Deus diz assim a Moisés: dize aos filhos de Israel que marchem. Sabe o que Deus estava querendo dizer? Deus estava dizendo: coloque a sua fé em ação. Sabe, eu descobri que uma fé teórica apenas
não atravessa o Mar Vermelho. Uma fé superficial não atravessa o Mar Vermelho. Sabe, está na hora de nós tirarmos a nossa fé apenas da teoria e exercitarmos a nossa fé. Colocarmos a nossa fé em ação, colocarmos a nossa fé em prática. Está na hora de muitos tirar a fé que está em uma prateleira e colocar ela em ação. E como é que eu exercito a minha fé? Quando já parou para pensar? Quando um rapaz vai para a academia, ele começa a levantar peso e os outros não vê nenhum resultado nele, porque ele está começando agora. Mas no primeiro dia de exercício, ele já sente que aconteceu algo diferente com ele. Ele já sente que o seu corpo mudou. Mas ninguém está percebendo, mas ele está notando. Assim acontece com a nossa fé. Quando nós exercitamos a nossa fé, colocamos ela em prática, embora muitos não consigam ver, mas algo diferente a gente está sentindo que está acontecendo. Então a primeira coisa, quando nós estamos em um beco sem saída, coloque a sua fé em ação, porque a Bíblia diz que a fé sem as obras é morta. Então devemos exercitar a nossa fé. A segunda lição que eu quero extrair do texto está no versículo 21. A Bíblia diz que Moisés, estendendo a sua mão, Deus mandou um vento oriental toda a noite, a ponto de fazer com que o mar, as águas do mar se abrisse e fizesse um muro de água de um lado e do outro. Olha que coisa interessante. Quando nós colocamos a nossa fé em ação, Deus faz o impossível virar possível. Olha que coisa linda. O que é mais difícil? Derrotar Faraó e seu exército ou abrir o Mar Vermelho? Derrotar o seu Faraó e o seu exército não é algo tão simples, mas abrir o Mar Vermelho era algo impossível ao homem. Então Deus estava mostrando, quando nós colocamos a nossa fé em ação, eu faço o impossível virar possível. E terceira e última coisa que eu aprendo com o texto, versículo 31 do capítulo 14 do Êxodo. Versículo 31, a Bíblia diz que todo Israel temeu ao Senhor e confiou no Senhor. Sabe o que eu aprendo? Qual era o propósito deles atravessarem o Mar Vermelho? Era que no deserto é o palco dos maiores milagres de Deus. Sabe o que eu aprendo com essa terceira lição? É que Deus queria aumentar a fé do seu povo. Por que é que Deus permitiu que o povo fosse por um caminho mais longo? Por que é que Deus permitiu que o povo andasse por um caminho mais longo? É simples, é para simplesmente aumentar a sua fé. Quando estamos em um beco sem saída, 3 coisas nós devemos ter em mente. Devemos colocar a nossa fé em ação. Segundo, devemos colocar a nossa fé em ação e ver Deus fazendo do impossível o possível. E em terceiro, Deus nos permite caminhar por estradas mais longas, não para nos provar, mas para aumentar a nossa fé. Sabe por quê? Porque quem usa a fé não precisa contar com a sorte. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém.